Meu querido, Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. A palavra que nós iremos compartilhar hoje está em Mateus capítulo 27, versículo 1, diz: De manhã cedo todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levando-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: Pequei, pois traí o sangue de um inocente. E eles retrucaram: Que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas pegou o dinheiro dentro do templo, saindo foi e enforcou-se. Quando nós olhamos para a vida de Judas, é interessante porque Judas consegue meio que espelhar um pouco da nossa realidade religiosa fraca. Judas apresenta alguns aspectos da nossa vida com Cristo que, assim, aqueles aspectos que são bem baixos, bem fracos, Judas consegue espelhar eles. Judas, eu creio que Deus permitiu a existência de Judas, até mesmo o relato de Judas vir a ser inserido na palavra, justamente para nos alertar e nos mostrar como que em muitos momentos nós somos fracos. E é interessante que esse ser fraco, ele não está ligado a termos acesso ou não a boas palavras. Porque se olharmos para Judas, Judas conviveu com Jesus. Judas andou com Jesus. Judas viu Jesus andar sobre as águas. Judas possivelmente viu Jesus fazer milagres extraordinários. Judas viu Jesus fazer coisas que você e eu nunca veremos. Judas participou de situações com Cristo que com certeza nós nunca iremos participar. Nós nunca teremos acesso. Mas Judas teve. Judas viu Jesus multiplicar pão, peixe. E um outro detalhe assim que é extraordinário: Judas viu Jesus pregar. Muitas vezes nós achamos que ministrar uma boa palavra, trazer um bom ensinamento, basta para que as pessoas cresçam, para que as pessoas tenham um bom desenvolvimento dentro do cristianismo. Mas quando nós olhamos para Judas, Judas mostra para nós que não é somente isso. Não é somente estar exposto a boas palavras, mas é permitir que estas boas palavras encontrem lugar em nós, encontrem lugar no nosso coração. Judas ouviu Jesus. Eu penso que nós ouvimos hoje em dia diversos pregadores, diversas palavras, pessoas que têm uma boa argumentação, têm uma boa fala e tudo, mas com certeza nenhum bom pregador de hoje há de se comparar a Jesus. Nenhum bom pregador de hoje há de se comparar com aquele que é a palavra. Aquele que a palavra de Deus diz que ele no princípio era o Verbo. Judas ouviu Jesus pregar e ainda assim se perdeu. Isso meio que enfia uma faca no nosso peito e mostra para nós o quanto muitas vezes estamos presos, estamos fechados, estamos ali dentro de uma determinada igreja, dentro de um determinado conceito religioso, expostos a
muita palavra, há muita coisa boa de Deus, mas pouco tem entrado. Pouco do muito que tem sido pregado, que tem sido ensinado, tem entrado em nós e tem frutificado. Daí percebemos a quantidade enorme de pessoas que estão se desviando, que estão abandonando a crença. Não somente, eu digo que não somente a crença é evangélica, mas até mesmo a crença católica. Muitos estão abandonando o cristianismo. Muitos estão deixando o cristianismo de lado e olhando para um outro lado que não tem palavra, que talvez tenha peixe, talvez tenha pão, mas que não tem palavra. Mas tem alguma coisa lá que agrada a carne, que satisfaz os desejos da carne e que, infelizmente, falam muitas vezes mais alto. Vamos encontrar no meio deste caldeirão de pessoas que saem, no meio dessa multidão de pessoas que vão embora, vamos encontrar aquelas que vão virar e falar assim: não, eu saí porque me trataram mal, eu saí porque a igreja não foi igreja, eu saí porque isso, por aquilo outro. Mas será que se Cristo tivesse entrado, será que se Cristo tivesse realmente entrado lá nas recâmaras da alma, lá no lugar mais íntimo desta pessoa, um irmão não a cumprimentar, um outro não dizer bom dia, a paz ou algo nesse sentido, teria feito com que ela abandonasse a Cristo? Será que se Cristo realmente tivesse, se a boa palavra, ela tivesse encontrado um bom lugar no peito dessa pessoa, na vida dessa pessoa, no coração desta pessoa, ela teria realmente sim, ela teria largado a Cristo? Por causa de dinheiro, por causa muitas vezes da falta, né, do dinheiro, por causa de alguma outra coisa. Quando Cristo não é, eu digo muito que a pessoa ela pode ir para a igreja por qualquer motivo. A pessoa pode ir para a igreja por qualquer razão. Mas o que tem que manter ela na igreja, o que tem que fazer com que ela permaneça na igreja, tem que ser Cristo. Um adolescente foi para a igreja por causa de menina, ou a outra foi por causa de um rapaz, um outro foi por causa de uma busca de uma paz que ele não tem em outro lugar, um outro foi... Cada um vai por algum motivo ou por alguma razão, mas a questão é, o que tem me mantido na igreja? Se o que me mantém na igreja não é palavra, se o que me mantém na igreja não é Cristo, se a palavra, se ele não consegue mais me manter na igreja, este é que é o problema. Este é que é o problema. Judas teve peixe, Judas teve pão e Judas teve palavra. Mas Judas tinha algo. Havia algo e havia o principal. Havia um lugar dentro de Judas que a palavra não entrou. Havia um lugar dentro de Judas que a palavra não conseguiu chegar. Porque antes da palavra, o dinheiro já havia chegado, a fama já havia chegado, o ser benquisto pelos os chefes lá da sinagoga já havia chegado, algumas outras coisas já haviam encontrado lugar, naquele lugarzinho onde a palavra deveria ter entrado. Para que as coisas de Deus entrem na nossa vida, é preciso que algumas outras saiam. E a grande pergunta é: estamos dispostos a abrir mão das coisas velhas para que as coisas novas de Deus entrem? Pense nisso. Permita que Deus entre em todos os lugares da sua vida. Porque no dia que faltar o peixe, no dia que faltar o pão, a palavra estará lá.
naquele lugar onde você permitiu que ela entrasse,